jornalista Luciano Correia atravessou a vida dividido entre as redações, as editorias de jornais, de emissoras de rádio, de TV, de assessorias de comunicação e a carreira docente de professor e pesquisador na Universidade Federal de Alagoas, na Universidade Federal de Sergipe, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, Universidade em Madrid. Enfim, uma vida de um jornalista que, como professor, como pesquisador, conhece as práticas do jornalismo, da reportagem, da edição, do funcionamento das redações, da assessoria de imprensa e, por outro lado, um jornalista que conhece e que tem enraizamento teórico na vida acadêmica, universitária, na pesquisa científica. E isto é bom, mas também cria conflitos existenciais e é desse conflito, redação, docência, pesquisa, que nos fala neste vídeo de memórias o jornalista Luciano Correia. Fui trabalhar no Jornal de Sergipe, do empresário Nazário Pimentel, que funcionava já ali, que já era um jornal tamanho standard, já um jornal de cidade grande, como se dizia, porque antigamente era tudo tabloide, muito feios, muito mal feito, mal diagramado, já era um jornal standard, né, porque era editor Gilvan Manuel, né, grande jornalista, né, Gilvan teria se dado bem em qualquer mercado desse país inteiro. Então, Gilvan, peço emprego ao meu amigo Gilvan, né, e aí ele me consegue. E eu lembro que eu fui negociar o salário com o Pimentel. Eu me achando, né, o próprio arroz com casca, né, fui lá, pedi 5 pisos, né, de salário a Pimentel. Fui diretor de jornalismo da Globo, do SBT em São Luís, passei por TV Sergipe, fui assessor no Paraná, aqui já tinha passado por alguns lugares. Aí Pimentel disse, não, só podemos pagar 2 pisos, meu jovem. Só 2 pisos. Eu sei que você fez aqueles elogios, eu sei que você é um talento, eu gosto muito de você, do seu texto, mas só posso 2. Aí eu fui baixando a minha oferta, né, para resumir aqui a ópera, até que eu terminei nos 2B. Eu fui baixando 4, 3, 2, né? Só não baixei para 1 porque ele já tinha fixado a promessa inicial. Trabalhei, inclusive, com você, a gente tivemos, eu lembro de tardes e noites memoráveis, a gente fechando aquele jornal até meia-noite, porque o jornal fechava nesse horário. Eu fechei eu era editor político, você fechava a primeira página. Lembro de Josailton lá no jornal, vários jornalistas. Guga de Oliveira, que era diagramador, né? Um jornal grande, né? Para eu fechar uma página, jornal tamanho standard, poxa, eu tinha que suar, tinha que escrever muito, muito ralável. Eu saía do jornal meia-noite todo dia. Mas era muito rico, né? Porque naquela época, como diz um professor meu lá da Unicinos, as rotinas produtivas, né, do jornal eram fascinantes, né? Era aquela loucura, a briga com o deadline, a televisão também tem isso, o deadline, né, para você fechar o jornal. E eram uns 40 pessoas tinham na redação, né? Entre diagramadores, da redação mesmo, né? Colunista social, todo mundo ia para o jornal, não tinha esse negócio de escrever matéria de casa, não tinha internet, não tinha nada disso, tinha que escrever lá, e era muito interessante, ia muita gente para o jornal, ia empresário, ia político, ia gente de esquerda, de direita, ia gente fazer lobby, né? O jornal era um espaço privilegiadíssimo, Você hoje sai para a rua, a carta de notícia, não encontra ninguém. Calçadão morreu, não existe, não encontra ninguém mais, né? Não é porque eu estou saudosista, porque minha geração passou, não. É porque não tem ninguém. Vai no shopping, idem. Onde é que estão as pessoas? Onde é que estão as notícias? Onde é que estão os fatos? Então o jornal carregava. Hoje não. Hoje vivem na mais completa solidão, para a nossa tristeza. Então, eu fiquei 1 ano como editor político. Por ser editor político e eventualmente opinar, escrever um artigo ou outro, eu alcancei uma visibilidade também no campo político, né, como jornalista. Então, o prefeito, o Wellington Paixão, na época, substituiu o secretário dele anterior, saiu, e aí ele me convidou. Então, eu fiquei
durante o último ano de governo, não deu nem um ano, 11 meses, sei lá, do governo Paixão, fiquei como secretário. Quando saí, novamente desempregado. Fiquei desempregado, aí fui trabalhar como redator da Rádio 103. Essa mesma 103 aí, que se chamava no começo as duas do Grupo Cozil, do empresário Zé Carlos Silva, chamava-se uma Aracaju FM e a outra Delmar FM. Hoje a Delmar hoje é a Jovem Pan e a 103 continua com o grupo da família do falecido Zé Carlos Silva. Então, trabalhei como redator de notícias. Eu fazia o noticiário, foi o jornalista Tito Lívio que me convidou para trabalhar lá. Eu fazia o noticiário do meio-dia. Né? E, enfim, era meu trabalho. Né? Eu deixava um jornalzinho pronto, tinha reportagens na rua, eu editava essas matérias, editava, e era apresentado por Dermeval Gomes. Esta figura, que é a própria história do Rádio Sergipano, que eu tive a honra, a satisfação de trabalhar. Dermeval era um profissional, né, de mão cheia, com uma voz belíssima. Eu lembro que o jornal era gravado, era pré-gravado, então eu ficava, às vezes, ali terminando uma matéria ou outra, ou preparando uma coisa do dia seguinte, já ficava ouvindo a voz dele, né, quando abriam a porta do estúdio, aquela voz de trovão, né, no ar, né, aquela coisa belíssima. E, além do mais, um boa praça, né, o Dermeval. Infelizmente, morreu muito cedo, né, e Dermeval é do começo, né? Para quem não conhece, é do começo da história da televisão em Sergipe. Foi o primeiro noticiarista da TV Sergipe lá em 1972. Aliás, dia 15, agora, né? A TV Sergipe faz 49 anos. Foi o primeiro noticiarista, ele junto com a Sival Gomes, né? Fazia ao vivo, né? E com a mesma, com um nível de profissionalismo, né, dicção, pronúncia, tudo isso, né, capacidade de interpretar um texto. Era uma geração muito boa no rádio. Estou falando aí de 93, quando eu deixei o governo Paixão, eu estava aí na 103, e aí faço o concurso para a UFAL. É a primeira vez que eu entro na UFAL, passo primeiro para efetivo, mas não entro. Aquela história que eu contei aqui, que não fui sendo pontuado depois de mim, em terceiro lugar. Não sei como eu também não reagi na época, porque hoje era direito líquido e certo. Ninguém ousaria fazer no serviço público, né? Mas o Brasil, até um dia desse, era assim. O reitor da UFAL era um cara do PFL, do DEM. Então, é Alagoas, você imagina Alagoas de 1993, né? Eu tentei, inclusive, ser nomeado, né? Deixei os pauzinhos através de um deputado federal que eu conhecia na época, mas não me ajudou em nada. E aí, mas eu fiquei como substituto 4 anos. Então, aí eu fiquei na UFAL, dando aula, 4 anos, renovando os concursos como substituto, porque naquela época era possível, e trabalhando aqui em Sergipe. A 103 eu acho que eu trabalhei pouco tempo, porque surgiu logo outros trabalhos. Eu lembro aqui da SECOM. Fui trabalhar na SECOM, como a SECOM pagava bem melhor, né, foi Teotônio, que eu já tinha um certo nome no mercado, então, enquanto que na 103 eu ganhava piso, a SECOM pagava, sei lá, 3 pisos, né? Teotônio montou uma equipe, como ele era eu, Eduardo Almeida, né, o grande jornalista Eduardo Almeida, era governador João Malves, tá? E depois eu volto para a SECOM em outro período, não lembro bem agora, muito, né, com Albano Franco, né, com acho que Teotônio também, depois Carlos Magalhães, né, talvez Carlos França também tenha sido meu chefe, como secretário. Bom, aí fico na UFAL e aqui na SECOM, né, e aí chega um momento que a minha vaga na UFAL saiu, né, eu fui nomeado, recebo uma carta da UFAL para me nomear como professor efetivo. Mas aí abriu o concurso em Aracaju, na UFES, para substituto. Né? Eu fiz o concurso, passei e agradeci ao UFAL. Mesmo aqui sendo temporário, eu fiz uma aposta. Né? Fiz uma aposta, passei, comecei a dar aula. Um ano depois, antes que meu concurso vencesse, surgiu o concurso para efetivo aqui, eu passei também e pronto. E aí iniciei aí tive que sair da prefeitura, né, que eu ainda estava, né, na prefeitura, tinha retomado minha atividade na prefeitura, aí eu tive que agradecer minha função na prefeitura e fiquei só com a UFES, fazendo freelas aqui ou ali, né, mas coisas assim muito esparsas. Nos eventos
de comunicação que nós participamos, na Intercom, na Compós, né, que é um evento de pós-graduação, você toma contato com muita bobagem, com muita coisa que não faz nem sentido, muita coisa mal feita, mas tem muita gente boa, tem gente muito preparada na universidade, né? Tem trabalhos belíssimos e gente séria produzindo coisa séria. Então, tem esse aspecto. Mas essa é a reflexão, né, sobre a atividade de comunicação pelos acadêmicos, né, e a apresentação da sua produção. Mas do ponto de vista do funcionamento corriqueiro dos cursos de comunicação, ou seja, de quem ensina jornalismo, de quem ensina publicidade nas universidades, eu acho que sempre houve um distanciamento terrível, terrível, para prejuízo dos dois lados, né? E um alheamento que, talvez pela forma de seleção do concurso, eu não sei, a essa altura não sei, não saberia como, não tenho um diagnóstico pronto para isso, mas a verdade é que eu tinha colegas que davam, por exemplo, a disciplina como jornalismo informativo, que nunca passou por uma redação, né? Que ele, quando ia lá fazer uma visita na redação com os alunos dele, ele próprio estava aprendendo as rotinas de uma redação. Veja, não pode ser isso, né? Eu, quando entrei para dar aula, eu já tinha feito tudo no jornalismo, tinha feito televisão, e em televisão tinha feito tudo, inclusive apresentar, inclusive ser repórter. Tinha passado por jornal, tinha passado por publicidade um pouquinho, tinha passado por uma secretaria de comunicação, né? Por uma assessoria de uma universidade pública. Veja, eu trazia aí uma bagagem, e eu vi pessoas que terminavam a faculdade com boas ideias, eram bons alunos, claro, para passar em concurso, são alunos preparados. Concursos não são fraudados, né? Não tem um problema jurídico aqui, não é esse o caso. Mas tem um problema efetivo. O mundo da vida é outra coisa. O mundo da vida é outra coisa. Então, essas pessoas chegavam e chegam, né? Desembarcam na academia com suas teorias, sabe, com elucubrações. Isso quando o cara é bom, né? Isso quando o cara dá certo. Porque também tem uma grande parte que é relapsa, que não leva a sério o serviço público, né? E aqui várias vezes colegas meus que estiveram para ser julgados aí por departamento, junto com os alunos, né? Por má conduta, por desrespeito, por assédio, por despreparo, por faltar aula constantemente. Isso aí continua ocorrendo isso, porque, infelizmente, o serviço público brasileiro, em todas as suas esferas, né, celebra com seus trabalhadores ainda um pacto de mediocridade, né, no qual se engana aí o cara muitas vezes nem recebe bons salários e por conta disso ele precariza também as suas entregas, né? Mas mesmo quando recebe bem, também faz isso, né? Vá ver os outros poderes, esses super marajás aí de quem manda na burocracia do país hoje. É a mesma coisa, você vê aí feriadão, os caras enforcam a semana inteira, né? Então, assim, a universidade, e eu não estou tratando dos demais, né? Isso é assunto para outra conversa, mas na universidade, como o chefe está longe, como o chefe não as pessoas naturalizam essa malemolência, essa negligência que nos acompanha desde que Cabral chegou aqui, né? Então, pra você ter uma ideia, eu já participei de inúmeras reuniões de departamento, onde eu com agonia, né, para resolver, eu tenho um problema com edição de vídeo, porque eu preciso, isso é ponto de reunião, porque o chefe vai deliberar aqui. Edição de vídeo, eu preciso discutir isso aqui, porque é o trabalho dos meus alunos. Sem isso não há disciplina, sem isso eu vou enrolar. E aí o meu ponto de pauta era o 14º, né? E você começava a reunião marcada para 9, começa 10, isso é uma tradição, era uma tradição. Quando era 1h30 da tarde, estava no 6º, 7º ponto, né? Isso inúmeras vezes. Eu falei, porra, isso não é sério, né? Isso não é sério. E ninguém muda isso, sabe? Ninguém muda isso. Aí, as vaidades, a fogueira das vaidades, sabe? Fora os Rolando Leros, né? Que é outra grande. Então a universidade foi tragada por isso, né? Eu não sei a privada, a universidade privada daqui, porque eu fiz meu mestrado e doutorado numa universidade privada,
como eu disse aqui, a Unicinos, que é uma das melhores da América do Sul, e eu sei que ninguém entra ali na Unicinos sem ser fera. Ali a concorrência feroz, né? E sem o nível de exigência, de preparação dos alunos e dos colegas, né? E, então eu vejo aqui muita camaradagem, sabe? Muita camaradagem. Os mestrados e doutorados, onde funciona muito a lógica de ação entre amigos, né? O cara pega, escolhe o seu orientador, porque é da linha de pesquisa dele, e dali, né, ele forma ali uma aliança, né, que não é acadêmica, talvez sirva aos interesses do orientador, que passa a ser um patrão também, né? Então, isso em prejuízo da qualidade acadêmica, né? Em prejuízo disso. Infelizmente, Carvalho, esses ambientes, esses espaços que são importantíssimos, veja, é a universidade pública quem promove uma transformação num país, né? E foram tomados por pessoas militantes, né, que transformaram a vida acadêmica, o trabalho acadêmico em militância ideológica, né? Mas é assim, e a gente sabe que é assim, né? Então, a universidade é por isso que surgiu essa onda de direita, essa onda conservadora, essa onda louca, inclusive, né? Eu vi, na última eleição para reitor, eu vi os candidatos da tal direita, né, os bolsonaristas, é uma coisa estúpida, né? Absurda. Eu falei, meu Deus, como é que isso existe? Como é que existe alguém assim, um professor universitário? Porque aparelhamos, né? Aparelhamos, que eu digo, eu não estou nisso, não. Né? As universidades, né? Transformamos em aparelhos ideológicos, fizemos a ação entre amigos dentro do funcionamento dela. Deu nisso. Eu sei o mestrado que eu cursei, eu sei o doutorado que eu cursei, Carvalho, né? No doutorado, sobretudo, que é uma responsabilidade maior, porque a tese é muito mais ambiciosa do ponto de vista acadêmico e logístico também, prático, né? A tese é uma coisa mais robusta. Eu acordei muitas e muitas noites naquele frio do Rio Grande do Sul, suando frio, porque assim, me batia na cabeça, eu falei, meu Deus do céu, eu não tenho tese. Porque era eu lutando com o meu inconsciente, né, duvidando da validade da minha tese em alguns momentos, que é um conflito que todo aluno de mestrado e de doutorado vive, né, é um conflito diário. Meu orientador me tranquilizava, ele dizia, não, você tem sim, eu estou cuidando, eu estou orientando um objeto de tese. Mas mesmo assim, pelo rigor, Carvalho, do ambiente que eu vivia, pelo nível de exigência, eu vivia apavorado. Eu digo, e se eu fizer feio, né? E se eu não conseguir terminar uma tese que se sustente em pé, né? E aí, como é que fica? E eu vejo aqui, ninguém se preocupa com isso, com nada, com nada. Com nada. As coisas que são, você despeja no mercado, mestres que não sabem escrever, que não sabem nem explicar a própria dissertação, né? Trabalhos inconsistentes. E veja, eu já fui chefe, continuo chefe de jornalista, a vida inteira fui chefe de jornalista. Tem bons jornalistas, inclusive das gerações novas e tal, mas é difícil. Para você encontrar alguém que saiba, não vou dizer escrever com estilo, não, que saiba escrever, é difícil. Eu digo isso com tristeza, porque inclusive me dá trabalho. Eu, quando vou trabalhar, eu na Secom, às vezes eu falei, não vou corrigir texto aqui. Eu peguei uma pessoa que disse, você vai fazer isso para mim, porque eu não vou copidescar texto de jornalista, porque ninguém nunca corrigiu meu. Eu nunca deixei ninguém corrigir texto meu. Eu aceito opiniões, né? E eventualmente tem uma falha aqui ou outra. Isso todo mundo faz, isso é humano. Agora, o sujeito chegar sabe, sem conhecer os princípios básicos e elementares do jornalismo, parece que perdeu a primeira aula já. E a realidade é essa. Então, Carvalho, a explicação é essa ideologização do ensino, pouca prática, pouco mercado, pouca humildade, sabe? E muita patota, né? Muita brodagem, né? Muita brodagem. Em 97, né, fui convidado, e aí novamente, você é um ator presente, para assumir a Secretaria de Comunicação do prefeito João Augusto Gama, que já foi uma realidade bem mais complexa, bem mais enriquecida do ponto de vista de um projeto de comunicação do que as experiências anteriores. Aí você já tinha uma televisão, né, mais profissional, os jornais impressos, né? O trabalho em comunicação já estava mais de uma secretaria de comunicação já exigia uma maior profissionalização. Então fui secretário do governo Gama, né, durante os 2 últimos anos e meio, né?
Ele também tinha tido um problema lá com o seu antecessor, que ficava lá fazendo marola, e o governo, com inúmeras realizações, fazendo um belíssimo trabalho, seguramente foi uma das maiores gestões que Aracaju já teve, e a comunicação não fazia. O secretário, inclusive, se recusava a fazer, achava que fazer publicidade era desperdiçar dinheiro. Veja, o secretário de comunicação é um jornalista, tudo bem, ele não tem que se penitenciar por isso, de preferência, inclusive, deve ser um jornalista. Mas ele não executava a finalidade publicitária, que é função precípua de uma política de comunicação, porque achava que publicidade era jogar dinheiro fora. Veja que nível de profissional. Uma vaca sagrada dessa aí que eu substituí. É só consultar os anais da história, eu não vou dizer aqui o nome, mas é uma vaca sagrada que ainda vocifera. Então eu assumi até do governo Gama, acho que fizemos um bom trabalho, porque o governo terminou num patamar muito bom com a opinião pública, você é testemunha disso. Produzimos docs, produzimos documentários, produzimos programas de televisão e produzimos uma revista no final do governo. Tínhamos feito já outras antes, mas fizemos uma no final do governo, fechando o ciclo, né, com muita qualidade, com muita... E aí, assim que terminado o governo Gama, eu voltei para a universidade. Voltei a sair em 2005 para o mestrado. Na universidade, aí tem um período que eu vou trabalhar na reitoria também, continuo dando aula, mesmo podendo estar liberado, né, eu não fiquei liberado, segui dando aula e fui trabalhar na assessoria do reitor Lima, José Fernandes de Lima. Ele tinha um Ascom que também, da mesma forma, não estava funcionando, aí ele me trouxe lá do curso de comunicação, embora eu não tenha me afastado das atividades didáticas, trouxe também o jornalista Gilvão Manuel, né? Foi meu estagiário nessa quadra aí, o jornalista, agora conhecido e festejado aí por todos, inclusive por mim, Rian Santos, né? Foi uma descoberta, descoberta, olha que pretensão, né? Rian. Foi nosso estagiário lá na reitoria, né? Fomos para consertar a comunicação que vinha mal feita. Sempre me chamam, Cavalho, só me chamam em fim de governo, viu? Não sei por quê. Aí eu fico na UFES até 2006, né? Em 2005 eu faço a seleção de mestrado, vou para o Rio Grande do Sul, aí já contei essa história aqui em outro capítulo, né? Faço mestrado e doutorado, emendo tudo, faço sanduíche também, faço doutorado de sanduíche na Universidade Carlos III de Madrid, né? E volto para Aracaju para reassumir minhas funções na UFES, e fico 1 ano e meio, fico 1 ano dando aula, né, novamente. Eis que o governador Marcelo Deda me convida para assumir a Fundação Aperipê, né? E você lembra que eu falei aqui, quando voltei do doutorado, voltei com o tesão para dar aula, e eu queria dar aula no mestrado, era um pouco satisfazer um pouco a autoestima de quem acaba de vir de um mestrado e um doutorado muito bom, de um sanduíche numa grande universidade do mundo, né, na Espanha, na Europa, e queria dar aula, né, queria orientar meus alunos, queria trabalhar com a linguagem de mestrado, né, e aí teve aquela frustração que eu contei aqui no outro capítulo, né, eu com tantas publicações, e tenho muitas publicações, eu publiquei 9 capítulos de livros, já falei isso aqui, publiquei 3 livros, todos acadêmicos, durante esses 4 anos que eu tive fora, e quando eu fui me oferecer para dar aula no mestrado, recebi uma negativa acrescentada de ironias, né? Um grande amigo meu, um par meu da UF, jamais esperava uma resposta dessa, como disse assim, olha, não, cara, baixa a bola, você ainda vai ter que rezar aqui, né? Umas 4 Ave-Marias. E aí eu falei, não, tudo bem. Me recolhi, fui dar aula na graduação, cuidar da vida. Fiquei muito magoado, porque falei, não, agora não. Eu fui me oferecer, cara, fui me oferecer. E essa figura que falava pelo departamento, até hoje fala, praticamente esnobou, né? E aí recebi o convite, porque o cargo de presidente da PRP pertencia ao PCdoB, e a pessoa que ocupava esse cargo, uma jornalista que se afastou, foi para uma função na TV Brasil, né, lá em Brasília, e por conta dessa vacância, o PCdoB, né, eu lembro na época, foi a ex-deputada Tânia Soares, me convidou, disse, olha, a gente tem essa função aí, esse cargo no governo, e queríamos indicar você. E aí fomos para uma reunião, eu lembro que fomos ela,
uma reunião lá no Palácio, onde Deda muito feliz e tal, e aí fui presidente da Fundação Aperipê durante os 4 anos do governo Deda, já sendo que no finalzinho, ele já doente, até o falecimento, já sob o período de Jackson Barreto. Quando tem a virada, né, Jackson Barreto assume o governo, aí logo nos primeiros dias me demite e me volto para a universidade. Volto a dar aula, tudo isso, volto para a minha atividade. Até que, né, quando o prefeito Edivaldo Nogueira ganha a eleição em 2016, no finalzinho de 2016, ele me convida para ser secretário de comunicação. E aí foi a primeira vez que um secretário, ou o governador, me chama para ir cuidar de uma área, de ser o comandante de uma política específica, desde o começo do governo. Fui secretário de comunicação de Edivaldo desde o começo da sua gestão. Eu não sei do começo, porque eu não conhecia Amaral e não sei como é que eu fui parar lá. Eu acho que alguém me levou com uma crônicazinha que eu fiz, uma primeira, e ele gostou e disse, pá, bacana. Aí eu disse que estava saindo de Aracaju. Acho que essa pessoa talvez tenha sido um poeta que escrevia lá no jornal. Um bom poeta e escrevia muito bem, chamado Sérgio Santos. Esse rapaz é de Frei Paulo. E ele era muito amigo de Carlos Magno. Também era um bom poeta e jornalista. Ambos, o Sérgio abandonou essa atividade totalmente. E Carlos Magno também está muito sumido. Então, eu acho que foi através do Sérgio que eu cheguei a Amaral na redação da Folha, com alguma crônica minha que Amaral gostou e pediu que eu ficasse escrevendo. Aí eu disse a ele, olha, eu estou aqui abandonando o curso de Engenharia Química, eu moro aqui na Rua da Frente, numa república, assim, e estou indo embora para Salvador. Aí ele disse, eu queria que você fizesse esses relatos, né? Nesse tom que você escreve, eu gosto muito. E aí eu começo, né? E aí, em um mês, já sou amigo de Amaral, né? Amaral foi uma amizade que durou esses anos todos, 40 anos, sei lá, mais 40 anos, e de maneira que aprendia muito com ele. Eu vinha para Aracaju nos fins de semana, quando eu tinha um feriadão, uma coisa, ver amigos aqui em Aracaju, eu ia para minhas colaborações por correio, né? Se usava muito correio na época. Mas eu ia para a redação da Folha ver o fechamento, porque da mesma forma que a redação, eu falei aqui da redação do Jornal da Cidade, de Sergipe, era aquela loucura, né, maravilhosa, né, aquela esfera pública vibrante, né, criativa, né, muito prazerosa. A Folha era mais ainda, né, a Folha da Praia era Ilma Fontes, esse Carlos Magno que eu falei, Sérgio Santos, Gigi, um cara que vendia publicidade, Roninho, que era diretor comercial, Fernando Sávio, né, chegava bêbado, às vezes bebendo, né, Zenóbio Melo, muita gente, né, mais e mais antes todos, muitos mais. Então aquela redação cheia, rolava tudo, né, eles tomavam cerveja trabalhando, fumavam cigarros comuns, né, e dos demais, daquele outro, né, que você conhece, Carvalho, eles subiam em cima, a Folha funcionou a vida inteira, pelo menos até quase perto de seu fim, num edifício muito charmoso e muito emblemático do centro histórico de Aracaju, que é o edifício SCAS, porque foi um prédio construído pela SCAS, né, pela Norcom, e foi depois, fica sendo o prédio da SCAS, e Amaral alugou uma sala lá. Então esse prédio da SCAS tinha, lá em cima, tinha um acesso ao telhado, né, ao teto. Então a turma da Folha dominava esse caminho, né, numa facilidade enorme. Então esse outro cigarro aí, que eu não quero declinar aqui, eu lembro que a turma ia... Então o fechamento da Folha se dava sobre essas baforadas criativas, né? Enfim, e eu ficava... não vou dizer que maravilhado, porque eu também vivia já a minha vida, eu vivia aqui no movimento estudantil, que é um ambiente muito criativo, de gente também muito alternativa. Salvador, meu mundo era totalmente ativo. Eu morava na residência da UFBA, eu frequentava as festas do movimento estudantil, meus colegas eram todos alternativos, gente já do meio de cultura, do meio de arte, né, do meio da política, tudo isso. Então não tinha novidade para mim. Mas eu curtia porque era a minha patota alternativa em Aracaju, né? A minha patota da engenharia era muito certinha, era muito da política, éramos militantes da esquerda, muito stalinistas, né, no comportamento. Então a Folha da Praia foi isso, a vida inteira, né?
que eu fazia brincando, né? Ganhava um dinheirinho, fazia uns freelas também, porque Amaral fazia muita coisa publicitária, muito texto, eu fiz muito para a Folha da Praia, viagens para a Folha da Praia, a empresa tal. Isso eu fiz não só para a Folha, mas fiz para outros jornais também. Fiz para o Turismo e Lazer, que eu falei aqui, fiz para a própria Tribuna da Bahia, né? Sempre ganhei a vida fazendo esses freelas. E, enfim, foi essa relação com a Folha a vida inteira, muito boa, né? Com brigas internas. Em Salvador eu tive uma militância, dentre as várias militâncias que eu tive, políticas e jornalística também. Eu tive um tempo com a turma de um jornal chamado O Inimigo do Rei, que era um jornal anarquista, né? Que era um jornal da esquerda baiana, que era pós tudo, né? Já era pós PCdoB, pós PT, né? E eu sempre fui meio confuso, né? Sempre fui atrás de qualquer novidade, né? Eu flertei com a Libelu, né? Esse que é colunista do Globo News hoje, né? O Décio Magnoli, eu conheci a Libelu, né? Na militância estudantil, nas viagens que eu fazia no estudantil. O do PT que estava preso, não sei se já soltaram, o ministro da Economia, o Palocci, né? Foi contemporâneo meu, né? Da Libelu. E na Bahia tive também flerte com o Inimigo do Rei, que é um jornal anarquista. Eu lembro que a gente se reunia todo sábado à tarde numa sala de um prédio comercial que tinha ali no relógio de São Pedro, ali na Avenida 7. Essas figuras estão no jornalismo baiano, então todos eles estão lá, viraram medalhões, né? Porque a fase anarquista passa na vida de todo mundo, né? Na minha passou também. E viraram medalhões do jornalismo baiano, professores universitários, figuras intelectuais importantes.